Bom dia, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a todos vocês um vídeo que eu quero abordar no YouTube. E esse vídeo de hoje, o tema é arrebatamento. Só que esses vídeos que eu estou abordando pelo YouTube são vídeos em defesa da fé católica. E esse vídeo aqui, eu quero falar sobre arrebatamento. Querido povo de Deus, eu quero dizer para vocês assim, com o tema ser arrebatamento, eu quero dizer para vocês que nós católicos, para quem conhece mesmo o singular na Bíblia, não acredita no arrebatamento. Por quê? É uma dificuldade que eu acho nos nossos irmãos evangélicos. Por isso que esse tema é em defesa da fé. Porque eles parece que não entendem o que é singular e plural. Porque se nós entender as palavras singular e plural, não acredito que exista o arrebatamento. Por que isso eu vou dizer a vocês? Porque no Evangelho, eu vou até pegar aqui a Bíblia, para vocês verem, aqui na Bíblia, do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, está aqui escrito, quando Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou aqui, povo de Deus. Jesus falou o quê? A minha igreja ou as minhas igrejas? Porque se ele falou aqui na Bíblia, a minha igreja, ele está falando o quê? No singular. Então, se nós acreditamos no singular, nós temos a certeza que não vai ter esse arrebatamento que nossos irmãos evangélicos dizem que vai ter. Sabe por quê? Porque o singular mostra bem uma só coisa. Jesus está falando a minha igreja, aonde eles entendem de uma forma diferente. Por isso que é a razão de eu dizer que eles não entendem o que é singular e plural. Porque eles entendem assim, eles entendem assim, as minhas igrejas. Sabe que eu digo isso a vocês? Que eles entendem as minhas igrejas? Porque são muitas igrejas e eles acreditam que estão certos. Entendeu? Esse é o motivo. Aqui no Evangelho de Marcos, outra passagem da Bíblia, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, você sabe como é que Jesus diz? Aqui na Bíblia, Marcos 6, 3, ele diz assim: os filhos de Maria. Quando ele diz o filho de Maria, Marcos 6, 3, ele está falando no singular. E eles entendem assim: os filhos de Maria. Os filhos de Maria. Porque eles acreditam que Maria teve mais de um filho. Estão entendendo? É por aí que eu quero chegar no assunto, no tema desse vídeo, que não existe o arrebatamento. Sabe o que eu digo isso a vocês? Que eu quero chegar a essa finalidade? Porque aqui nós podemos entender que Jesus veio só uma vez. Vai vir só uma vez. Não vai vir duas ou três. Como eles entendem que é duas vezes. O arrebatamento e o de juízo. Nós não entendemos dessa forma. Porque a vinda de Jesus é só uma vez. É que aqui a Bíblia fala de uma só vez. Sabe o que eu digo isso a vocês? Aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Sabe como é que Jesus diz aqui? 4:15. Ele diz assim, ó, veja como é que ele diz. Ele diz assim, ó, como é que ele diz? Nós que ficamos vivos aí, até a vinda do Senhor. Tá vendo? 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz: nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor. Agora eu perguntei, deixa até as vindas ou até a vinda? A vinda e as vindas. O que significa? A vinda é singular.
as vindas é plural. É a razão de eu dizer para vocês, meu povo de Deus, neste vídeo, que nós, como católicos que conhecem as Escrituras e o catecismo da igreja, não podemos acreditar no arrebatamento que nossos irmãos evangélicos acreditam. É por isso que o tema desse vídeo é sobre o arrebatamento, dentro da defesa da fé. Porque 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo está dizendo bem claro, nós que, está bem aqui, nós que ficamos vivos, está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, vivos, ó, nós que ficamos vivos até a vinda, não as vindas, a vinda do Senhor. Se eu está dizendo aqui, bem aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, a vinda, é porque não vem mais que uma, só vem uma. E eles acreditam que ele vem duas. Eles dizem que ele vem arrebatar para tirar o povo da tribulação e depois dia de juízo. É por isso que o tema está falando disso que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão entendendo? Ó, gente, aqui em Marcos, capítulo, outra coisa. Aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 32. É que eu vou ler. Marcos, capítulo 3, eu até anotei aqui. Marcos 3, 32, Jesus diz, quanta hora a mim, quanta hora, ninguém sabe. Olha, ele diz como for para ele vir. Marcos 3, 32. Olha, ele diz, quanta hora, nem os anjos sabem, e nem o filho, somente o Pai. Está bem aqui em Marcos capítulo 3, versículo 32. É que eu não vou ler aqui, eu anotei aqui na folha para andar mais rápido um pouco o vídeo. Está vendo aí? Por que eu disse isso a vocês, gente? Porque aqui em Marcos 24 agora, versículo 42, ele diz assim, vigiai porque vocês não sabem que é a hora. Quer dizer, se Jesus está dizendo que nós não sabemos que é a hora que ele vem, como é que eu posso dizer assim, que ele vem duas vezes? Vem um arrebatamento e depois vem de juízo. Não podemos dizer, porque aqui em Marcos capítulo 3, versículo 32, ele está dizendo assim, quanta hora ninguém sabe. Ninguém. Nem os anjos não sabem. Nem o próprio filho. Ele está dizendo aqui em Marcos 3, 32. Quanto mais nós podemos professar e dizer assim, Jesus vem uma vez, vem arrebatar a igreja, para se livrar da tribulação, o povo escolhido, né, por mim, e depois vem de juízo. Não, gente, pelo amor de Deus. Esse vídeo não é para eu pegar no pé, não, irmão evangélico, aquele que me ouviu por YouTube. Não. A minha finalidade desses vídeos que eu estou postando no YouTube e estou enviando para o WhatsApp é só para fortalecer mais a fé das pessoas que são católicos como eu. Está entendendo? É só para nós se fortalecer. Que eles vêm com muitas ciladas. Falando até do arrebatamento. Venha para cá, para a igreja, aqui para a nossa igreja, que Jesus vai arrebatar, colocar lá nas nuvens para se livrar da tribulação. Não. Nem os anjos sabem o dia que for para Jesus vir, nem o próprio Filho, está aqui escrito em Marcos 3, 32, mas somente o Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E ele pede em Marcos capítulo 24, versículo 42, está aqui na Bíblia, pode ler. Marcos 24 e versículo 42, ele pede vigiai. Olha, ele pede vigiai, porque você não sabe qual é a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, gente. Nós temos que ver isso. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai vir de forma alguma. Nós não sabemos. Temos que ver isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando a vocês por esse vídeo? Espero que sim. Uma coisa que eu quero dizer para vocês. Para a gente se preparar melhor, para quando Jesus vir aqui, nós não sabemos, ninguém sabe, é nós imitar os santos. Eles até ignoram de eu falar isso, de imitar santos, né? A São Paulo, a São Pedro, a São José, qualquer santo. Não, por que eu falo isso nesse vídeo? Que devem imitar o santo, que o nosso irmão evangélico protesta, não acredita, discorda. Sabe por quê? Porque aqui, na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sabe como é que ele diz? Olha como é que Paulo, não vou nem ler, já anotei aqui. Olha, sabe como é que ele diz? O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejamos meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está vendo aí?
O próprio Paulo pedindo para nós ser imitador dele. Ele é o quê? Um santo no céu. Ele era uma pessoa como nós aqui na terra. Ele era fariseu, se converteu e se tornou cristão como nós devemos se converter para se tornar cristão. E ele pede aqui em 1 Carta Coríntios, capítulo 11, versículo 1, para nós ser imitador dele, como ele também é de Cristo. Quer dizer, aqui é uma forma mais fácil de nós imitar os santos, imitar Nossa Senhora, imitar São José, um exemplo, imitar São Francisco, Santa Luzia, São Paulo mesmo, ele está pedindo aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, para nós imitar ele, que nós imitando a eles, é assim um apelo mais fácil de nós se preparar para quando o Senhor Jesus vier, encontrar nós preparados para subir para o céu. Não significa que ele vai vir mais de uma vez, para quando ele vier. É uma sugestão que eu estou dando, que São Paulo está pedindo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, para nós ser imitador dele. Quando ele diz, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Estou entendendo o vídeo? Em defesa da nossa fé católica, com o tema arrebatamento, que é o tema desse vídeo de hoje. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo por este vídeo. Tem 3 santos, 3 apóstolos, que fala claramente de uma só coisa, de um singular, que chama o tema principal que Jesus só vem uma vez a este mundo. Sabia? Vou dizer para você neste vídeo. Olha, é o seguinte, primeiro, São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, o que ele fala? Lá no final do versículo 10, ele diz, e não só naqueles dias. Olha o que ele fala para nós. Ele fala só, o dia do Senhor, no final do versículo 3, versículo 10, aliás. 2 Pedro 3, 10, ele diz, o dia do Senhor. Ele não diz assim, os dias do Senhor. Esses 3 apóstolos, esses 3 santos que eu estou falando, São Pedro, São João e São Paulo, dá de nós entender, dentro do conteúdo desse vídeo, que não existe esse arrebatamento que os nossos irmãos evangélicos estão professando, divulgando, sem comprovar com a Bíblia. Porque Pedro, o primeiro Papa, é o primeiro que fala para nós, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, quando ele fala o dia do Senhor. Ele não diz assim, os dias do Senhor. Não. O dia do Senhor. Só existe o dia de Deus. O dia que ele vem para dar a recompensa a cada um de nós, conforme o que nós tiver feito, ou bem ou mal, por meio do nosso corpo. Isso está na Bíblia. O dia, ele não diz os dias. Que se ele falasse os dias, Pedro, eu ficava mais assim, Pedro vai vir outros dias, independente do dia de juízo, né? Não é isso? Nós podíamos colocar mais na cabeça. Mas parece que nossos irmãos evangélicos, eles não entendem o que é singular. Só estão entendendo o plural. E se entender só o plural, não vai acreditar numa só vinda de Jesus. Por isso que esse tema que eu estou fazendo desse vídeo é sobre o arrebatamento, que não existe, como eles professam que vai existir. Sabe que é um outro santo que eu te falei para vocês que é 3? Pedro, João e Paulo. O outro é São João. O que foi que São João falou? Ele falou o último dia. Aonde ele falou? Em João capítulo 6, versículo 44. Ele fala de um último dia. Ele não diz assim, os últimos dias. Não. O último dia, não é assim que ele fala? Está entendendo? Ele fala no último dia. Quando ele diz o último dia, é porque só vai ter um dia. Lê no Evangelho de São João capítulo 6 e versículo 44, que você vai encontrar o que Neguinho está testificando aqui da Bíblia. Falei desses 2 santos que nos mostra somente um singular para nós acreditar que com Jesus são uma só vinda, são um só dia. Quando ele diz, João capítulo 6, versículo 44, quando ele fala assim, no último dia do Senhor. E não nos últimos, mas no último. E o outro santo que eu queria falar, que também leva a nós a acreditar no singular, em uma só coisa, em uma só vinda, é o apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Sabe como é que ele diz? Ele diz assim, ele diz para nós claramente, o justo juiz, o que ele diz,
o justo juiz me dará, olha, naquele dia. Ele não diz naqueles dias, não. Ele diz, o justo juiz me dará, disse Paulo, naquele dia e não naqueles dias. Está entendendo? 2 Timóteo, pode procurar na Bíblia, capítulo 4, versículo 8. Olha aí, gente. Agora está fechando a coisa. Dado você que é católico entender que tem muitos intérpretes contrários da Bíblia de nossos irmãos que não são da nossa igreja. É aí onde está a minha crença, que esse negócio de arrebatamento que eles falam é coisa que não vem de uma doutrina bíblica. Eu descobri isso quando chega um irmãozinho com a Bíblia desse, venha, passa para a minha igreja, sai da tua igreja, que vai vir que Jesus vem ver no arrebatamento e deixar nos ares. Né? Tive uma tribulação, mundo se amedronta e sai da igreja católica e vai para a igreja evangélica. Esse tema que eu estou fazendo sobre arrebatamento é para rebater essas questões desses intérpretes desta forma que muitos estão interpretando. Você sabia disso? Sabe, meus irmãos, por que é que nossos irmãos que eles estão fazendo isso? É que eles estão focados e iludindo o povo, já digo iludindo, com essas palavras que Jesus disse que não é isso aí. Lucas capítulo 17 e versículo 34 a 35. Sabe o que ele diz? Olha o que é que ele diz, para convencer as pessoas, falando do arrebatamento que nós não acreditamos. Ele diz, Jesus diz, olha o que é que ele diz. Jesus diz, um será deixado e outro, se dois estiverem numa cama, olha o que ele diz. Está aqui em Lucas capítulo 17, 34. Se dois estiverem numa cama, um será deixado e outro é arrebatado. É onde eles mostram, eles utilizam esse trecho de Lucas capítulo 17, versículo 34, 35, para iludir os católicos que não entendem, acreditando no arrebatamento e saindo da igreja católica. Não pode fazer isso, gente. Não vai sair da igreja por isso, não. Quando Jesus diz mesmo, Lucas 17, 34, 35 diz, dois estarão numa cama. Vou citar só um pouquinho. Um será deixado, um será arrebatado e o outro será deixado. Mas isso aí, gente, está significando, olha, eles utilizam esse trecho e convencem muitas pessoas católicas e católicos que não entendem as escrituras e acabam saindo da igreja católica. Pelo amor de Deus, meu povo, não vamos fazer uma coisa dessa. Porque essa palavra que Jesus está falando aí se refere e significa ao dia de juízo. Sabe o que eu digo isso a vocês? Lá em Mateus capítulo 25. Se eu não me engano, lá para o versículo 32, não estou bem memorado, o versículo, não vai ter essa separação? Como é que diz? Aqueles que estiver ao lado direito, ele vai dizer, vim bendito meu Pai, e vão herdar a herança que foi preparada desde o começo do mundo. E aqueles que fizeram mal, ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, vão para o fogo eterno. Não é assim? Quer dizer, nesse dia, uns vai ser arrebatado com ele, na glória, e outros vai ser deixado para sofrer as penas do fogo do inferno. Porque noutra passagem aqui, Paulo fala que nós vamos receber de Deus conforme o que nós tivermos feito lá em carta. Na carta de Paulo aos Coríntios. Estou lembrando do capítulo, esse aqui me fugiu. Que nós vamos pagar conforme, nós vamos receber conforme a recompensa, conforme o que nós fizemos, ou bem ou mal, pelo nosso corpo. Está entendendo? Aí, essa questão que eles estão utilizando, a Bíblia em Lucas capítulo 17 e versículo 34 até o 35, dizendo que dois vão estar na cama. Um será arrebatado e outro será deixado. Preste bem atenção. Eles utilizam muito esse texto desse evangelho e convencem as pessoas. Vai ter um arrebatamento. Um será arrebatado, deixado e outro arrebatado. O que arrebatar para estar salvo com nós. Lá nas nuvens vai estar salvo lá. Os que forem arrebatados, ele diz assim, e se for deixado vai penar lá na tribulação. Jesus, ele não vai fazer isso, meu povo. Sabe por que eu digo que ele não vai fazer isso? Sabe por que eu digo isso a vocês? Porque, olha, gente, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, sabe o que ele diz? Ele diz que vai dar a honra, vai vir a hora, e será arrebatado todas as pessoas
E tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que eu quero afirmar para vocês neste vídeo, que não é assim, dessa forma. Só vai vir uma vez, um só para o céu, outros ficam aqui na terra. Outros vai ser, os que vai ficar deixado é para sofrer as penas do sofrimento eterno. Não é que vai ficar para sofrer uma tribulação e outros ser salvos, não. De forma alguma não vai acontecer isso, meu povo. Nem vamos pensar, porque Apocalipse 3:10, esse que vai ser guardado, ele fala assim, em Apocalipse 3:10, olha como é que está aqui a palavra, como é que Deus diz, para você entender bem sobre esse negócio de uns deixados, outros arrebatados, e achar que aqueles deixados é para sofrer, e arrebatar para estar salvo, como eles acreditam e professa o arrebatamento. Porque Apocalipse 3:10, ele diz assim, eu te guardarei naquela hora da prova. E essa prova, gente, que ele fala que vai guardar, ela vai ser para quem? Para se livrar da tribulação. Gente, essa hora que Jesus diz que vai guardar, não está em Apocalipse 3:10. Olha, gente, é para aqueles que são da tribulação. Pense bem isso. Bem, fique pensando que ele não vem para fazer. Sabe por que eu disse que ele não vem? Eu vou ler aqui onde eu notei essa passagem. Ó. Mas não é assim. Eu notei assim. Por quê? Eles esquecem no final do versículo 20, no versículo onde ele diz assim, que há vi sobre todo mundo. Eles esquecem isso. Em Lucas 17, em Lucas capítulo 17, e versículo 24 e 35, no 28, ele diz assim, ó, para todos nós, que há vir para todo mundo. Quando ele vier, é para todo mundo. Não é para deixar uns embaixo e outros ser arrebatados, não. Somente isso que nós devemos entender, que quando vier, está dizendo aqui, escrito na palavra, que ele vai guardar, ele diz assim, ó, eu te guardarei, Apocalipse 3:10, eu te guardarei naquela hora da prova. Aí eles utilizam, ó, a hora da prova é na hora que nós estamos lá em cima e vocês lá embaixo, na prova, negativo. Vamos entender bem esta palavra, que quando Jesus fala assim, ele se esquece do versículo 28, quando ele diz assim, no final, ele diz assim, que há vir sobre todo mundo. Que ele vai vir para todo mundo. Aqui era o que eu ia fazer para vocês esse vídeo. Peço desculpa os irmãos evangélicos se não gostaram, que aqui é somente defendendo a nossa fé católica com o tema arrebatamento. Dá para entender que quem entender o que é singular não vai acreditar no arrebatamento. Porque Paulo falou muito claro, como nós vimos aqui nesse trecho, só lembrando aqui que eu falei, quando ele falou muito claro, Paulo falou para nós, né, gente, que todos nós vamos ficar. Vamos ficar? Ficamos, não foi isso que Paulo falou para nós? Que ia ficar até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Porque ele falou, né? Até a vinda de Deus é que ele vem até nós. Até a vinda. Isso está onde? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ficou bem claro. Esse é o fechamento de todo esse vídeo. Como foi que Paulo falou? Veja bem como foi que é o fechamento. É o centro. Ou seja, é a palavra-chave do vídeo para nós entender que só existe uma vinda só. 1 Tessalonicenses, ele subiu na tua Bíblia, capítulo 4 e versículo 15. Como foi que Paulo falou? Nós que ficamos vivos. É o que está lá no versículo 15. Até o quê? A vinda ou a vinda? A vinda. Singular. Então não tem mais que uma vinda. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.